Bom dia! Bom, nosso conteúdo hoje, né, vai ser mais uma introdução àquilo que nós, digamos, estamos trabalhando. Nós vamos ver vamos iniciar o capítulo 4 e 5º, deduzindo e induzindo, instrumentos do raciocínio humano, certo? Nós nós temos dois tipos de ciência, né? Digamos, a ciência antiga, denominada ciência aristotélica, e nós temos a ciência moderna, certo? A nova ciência que vem surgindo justamente no início da modernidade, né? Desenvolve com o iluminismo e daí por diante, certo? O que vai diferenciar a ciência antiga da ciência moderna são alguns procedimentos científicos, certo? A ciência, essa ideia, ciência, vem justamente da própria da terminologia da palavra de sapiência, né? Sapiência do latim, sapiens, né? Vocês vê o Homo sapiens, é o homem que sabe. Então, sapiência, né, é o saber, o conhecimento, que você tem Sofia lá, né? Sofia é o saber, o conhecimento, né? E sapiência vem do saber, né? Gente, Levi, só perguntas adequadas aqui do lado, certo? Então, a palavra ciência tem essa origem, tanto que no início, lá entre os gregos, certo? Você não vai ter muita diferenciação entre ciência e filosofia, porque a filosofia é busca pelo saber e a ciência é busca pelo saber. A filosofia é um discurso racional sobre o real e a ciência também, esse discurso demonstrativo racional sobre o real, certo? Então, a filosofia tem a pretensão de demonstrar as coisas tal como elas são, diferente do mito, né? E também da religião, e também a ciência tem a mesma pretensão. A ciência, ela se desenvolve graças ao discurso filosófico. E assim, nós temos Aristóteles mesmo que vai dizer, entre as ciências, a ciência primeira é a filosofia, certo? A filosofia é chamada de ciência primeira por Aristóteles. Antes não se chamava filosofia, ele chamou de ciência primeira. Essa ciência primeira, que muitos vão chamar de mãe de todas as ciências, ela também não se considera como uma ciência específica, como, por exemplo, a biologia é uma ciência específica que trabalha em um determinado ramo, contém esses limites, certo? Mas a física, por exemplo, a filosofia, ela trabalha no campo da física, ela trabalha com o campo da biologia, ela trabalha com o campo da ética, ela trabalha com diversos campos que constituem, né, o campo de estudo das outras ciências específicas. Então, filosofia é mais geral. E Aristóteles, ele também tinha os procedimentos, digamos, experimentais. Ele é considerado também um dos primeiros biólogos, porque ele fez aquela seleção de espécies, certo? E Aristóteles não coloca, essa é a crítica que Francis Bacon vai fazer a Aristóteles, ele não coloca a experimentação como a fonte segura do verdadeiro conhecimento. Ele coloca a indução, certo? A contemplação, como o seu mestre Platão havia feito e os outros filósofos. Então, a ciência aristotélica, ela tem por fundamento a contemplação. O fundamento da ciência aristotélica não é experimentação, não é experiência sensível, mas é justamente a contemplação das coisas. Daí a teoria. Teo, né?
Theia, do verbo theia, do grego, theia significa contemplar, assistir, observar, né? Então, a teoria é justamente a contemplação, certo? É assistir, é ver, observar, analisar, certo? Então, a filosofia é essa contemplação do divino, que é o cosmos. Então, é uma contemplação que vai além da contemplação da matéria, é a contemplação das ideias, certo? Do que é justiça, do que é o bem, certo? Do que é o belo. Enquanto que os pré-socráticos, aqueles filósofos que vieram antes de Sócrates, esses estavam contemplando a physis, estavam olhando para a natureza, estavam tentando entender o primeiro elemento natural que deu origem a todas as coisas. Os pré-socráticos estão mais no campo da observação, da análise e também muito perto digamos, da prática, da experiência sensível. Enquanto que Sócrates, Platão e Aristóteles, eles estão mais na contemplação dos que chamamos valores, o bem, a justiça, o belo, aquilo que vai além da natureza, além da physis, que depois vai ser chamado de metafísica, que vai além da física, vai além da matéria. Então, assuntos parafísicos, assuntos que vai além, né, daquilo que é puramente material. Então, podemos dizer que a filosofia é a ciência que estuda não as matérias das coisas, mas é a ciência que estuda aquilo que vai além da matéria. As ideias, a essência, ou que Aristóteles chama a forma das coisas. E Aristóteles criou um método para buscar a verdade a partir de um discurso coerente. Qual é o método que ele usa que vai diferenciar dos outros? O método, portanto, Aristóteles criou um método de tentar descobrir qual é o discurso verdadeiro, né? Tentar diferenciar de um discurso falso, um discurso não coerente com o real. O que é um discurso verdadeiro? É um discurso que coincide com o real, certo? Por exemplo, se eu falar, essa caneta é azul, certo? É verdadeiro ou falso? Alguém quer responder? Essa caneta é azul, é verdadeiro ou falso? Depende do que? Com a caneta, certo? Então, quando um discurso ela é proferida e não coincidir com nenhuma realidade, é apenas uma fala, é apenas um discurso, certo? Não é nem verdadeiro, nem falso, porque não coincide com nada. Mas quando eu falar, essa caneta é verde, certo? O meu discurso é falso, porque a minha fala não coincide com o real. E quando eu falar, essa caneta é azul, aí a minha fala coincide com o real. Então, é verdade aquilo que o real é coerente, né, com o discurso que eu estou preferindo. A verdade é dizer aquilo que é do jeito que é. Pronto? O que é o ser, certo? O verbo ser. Então, qual é o ser da caneta? Aquilo que ela é, o que torna ela do jeito que ela é. É justamente a sua essência. Portanto, eu tenho que encontrar a essência dessa caneta. Eu tenho que falar sobre a realidade dessa caneta. E o meu discurso não pode fugir disso. Certo? E quem falar que essa caneta é da outra cor, né, tem problema, claro, na visão
e precisa tratar. E isso já é um problema da pessoa. Mas o discurso, ele tem que buscar demonstrar a realidade tal como ela é. Então, Aristóteles percebeu que há mecanismos mentais que a nossa fala está de tal forma estruturada que ela pode demonstrar a verdade. É como a matemática. A matemática é exata. 1 mais 1 vai nos levar a 2. E também, na linguagem, nós podemos, sim, ter uma estrutura exata da fala. Por exemplo, quando eu digo todo homem é mortal, não escrevam nada, que eu estou escrevendo. Todo homem é mortal. Todo homem é mortal é um princípio geral, certo? Todo homem é mortal. Mas quando eu vi um outro princípio, né, eu digo, Sócrates é homem. Eu tenho aqui duas premissas. A primeira, todo homem é mortal, que é uma premissa maior, e tem a outra premissa, a menor, Sócrates é homem. E nesse cálculo, eu vou chegar a uma conclusão. Portanto, Sócrates é mortal. Não posso fugir, né, disso. Então, é verdade que Sócrates é mortal. Por quê? Porque se x, né, porque se x igual a y, e, digamos, z igual a x, logo, nós vamos ter d igual a y. Certo? Eliminando os iguais aí, você vai ter, né, z igual a y. Essa é uma estrutura exata da linguagem que me vai levar sempre a uma verdade, certo? Se eu mudar a posição dos termos aí dentro das premissas, pegar o termo mortal e levar para a premissa menor, pegar o termo médio, homem, e levar para a conclusão, essa frase vai ficar automaticamente errado, certo? Então, quando eu mudar, vira o que chamamos de falácia. Porque essa que eu estou falando aqui, de premissas, assuntos de 7º ano. Então, era para vocês já verem com essa bagagem. Mas vou tentar explicar. Então, se eu disser, né, se eu tiver uma premissa geral, todo homem é mortal, e a minha segunda premissa, Sócrates é homem, então, logo, Sócrates é mortal. Né? Não tem como escapar, certo? Porque se x é igual a y, z é igual a x, também x é igual a y. Ok. Então, essa estrutura nós chamamos de dedutivo. Por quê? Ele começa com um princípio geral, todo homem, certo? Geral é todo. Então, Sócrates, Aristóteles, ele começa com um princípio geral. Todo homem é mortal, certo? E, no caso, né, de ciência moderna, os alunos, para eles, a partir de amanhã, entrarem colocando o nome e o sobrenome para fazermos a chamada. Ok. Viu, pessoal? Edivaldo está dizendo aqui para da próxima vez que vocês entrarem, próxima aula, vocês colocam nome e sobrenome para poder ter chamada. Muito bem. Voltando. Então, Aristóteles, ele quer criar um mecanismo, né, de linguagem que pode distinguir o falso do falacioso, certo? Isso tudo a partir de uma dedução racional, é a partir da linguagem, a partir do pensamento. O que vai mudar
na ciência moderna, vou controlar a hora aqui, o que vai mudar é que a ciência moderna, não aristotélica, mas a moderna, já que marca aqui o Galileu, a separação, certo? Só estou avisando, gente. Depois a gente tira essa dúvida no particular. Então, Aristóteles, ele marca toda essa ciência contemplativa, certo? A ciência, antigamente, ela não levava em conta a experimentação, certo? Tanto que os cientistas, eles tinham seus estudos, os caras da medicina, por exemplo, eles tinham como fundamento a astrologia, a astronomia, né, crenças, né, muito supersticiosas, e a ciência não se efetivava como nós temos hoje. Não havia experimentações antes. O que vai marcar a mudança muito bruta, assim, entre a ciência antiga e a ciência moderna, é quando Galileu pega, né, a luneta que ele comprou lá do holandês, mercador, certo? Ele pega essa luneta e vai transformar ela em telescópio. E Galileu observa, ele usa o instrumento, e ele observa que Aristóteles estava errado quando fez a diferenciação lá que o universo, nós tínhamos o mundo celeste, que é o mundo das estrelas, o mundo do Sol, da Lua, tudo era perfeito. E de Lua para baixo, onde a gente se encontra, a Terra, era tudo imperfeito, certo? E Galileu mostrou que isso está errado, que a Lua tem buracos, as órbitas não são tão perfeitas como Aristóteles havia definido. Então, ele constatou, através do uso de instrumento, a partir da experiência sensível, que Aristóteles estava errado. E também outra coisa que ele constata, que ele pega do Giordano Bruno, que a Terra não é plana e nem muito menos o centro do universo. Ela está girando à volta do Sol como todos os outros planetas. Então, a ciência moderna se diferencia porque ela usa instrumentos e ela faz experiências sensíveis, né? Ela é mais prática. A outra coisa também, né? A ciência moderna, a experiência que Galileu fez, jogando os objetos lá do alto da torre, né? E não ficar só na dedução que Aristóteles fez, Francis Bacon vai criar passo a passo dos métodos a ser seguido nessa experiência. Então, nós vamos ter a ciência moderna aqui como que surge à margem, a igreja manda Galileu calar a boca, o prende e tudo mais, condena Giordano Bruno, queima os cientistas, e eles ainda estão resistindo até que depois a ciência, né, moderna, a ciência experimental, vai ganhando terreno e se tornando, né, depois do iluminismo, depois das revoluções burguesas, ela se torna a ciência dominante. A ciência antiga não tinha experiência sensível, tinha pouco, o que Francis Bacon vai criticar no novo organo, né, porque Aristóteles escreve organo, né, o órgão, né, e o novo organo, na nova natureza, novo organismo, Francis Bacon vai criticar Aristóteles por dar preferência à contemplação do que à experimentação. Porque a experimentação não começa de um princípio geral, que Aristóteles começava, todo isso, aquilo. A ciência moderna diferencia também no método. O método não é dedutivo, o método é indutivo. Começa por particular. Então, vai dizer, o cobre a alta temperatura dilata-se. O ferro a alta temperatura dilata-se. O bronze a alta temperatura dilata-se. São experiências, né, que me dão princípios particulares, que depois eu vou criar um princípio geral, né, que é todo metal a alta temperatura dilata-se. Então, você vê a estrutura do discurso é diferente. Um tem por base a contemplação,
eu contemplo, todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates morre, é mortal. Esse aqui eu só estou constatando algo que já existe, certo? Mas quando eu digo o ferro a alta temperatura dilata-se, o bronze a alta temperatura dilata-se, porque eu já fiz experiência sensível e a partir de várias experiências, de várias premissas, eu vou chegar a uma conclusão geral, um resultado final, certo? Eu vou dizer, todo o metal a alta temperatura dilata-se. O processo é inverso, certo? Então, o que marca a ciência hoje, se você vê, estamos tentando descobrir, né, dentro da ciência, a cura do Covid-19, nós vamos ter várias experimentações. Ninguém diz todo remédio cura cloroquina. Não. Então, a gente diz, o cloroquina tem determinados efeitos. O tal no remédio tem determinados efeitos. Tal remédio, então, tudo é porque já fez experiência, certo? Depois, no final, é que se chega a um resultado geral, certo? Muito bem. Então, gente, depois de fazer essa diferenciação entre a ciência antiga e a ciência moderna, né? Ciência moderna é ciência de Galileu, de Francis Bacon, né? De Giordano Bruno, ciência que usa a matemática como base, não contemplação e não a lógica. A lógica é usada na ciência aristotélica, a ciência aristotélica usa a lógica, né, para chegar ao resultado, né, e a ciência moderna usa a matemática, certo, como fundamento. Muito bem, agora eu quero escutar vocês. A dúvida, pode escrever aí do lado, que nesses 3 minutos vou tentar responder. A ciência aristotélica usa a lógica, a dedução, certo? Eu chego num princípio geral, né, eu digo digamos, todo celular, né, é bom. O meu aqui é um celular, então ele é bom, um princípio geral. Se eu falar assim, todo cabo-verdiano é inteligente, eu sou cabo-verdiano, logo eu sou, certo? Então, isso é dedução lógica, mas tem falácia. Por exemplo, eu digo, todo brasileiro fala português. Primeira premissa, geral. Segunda, o Ed fala português. Logo, o Ed é brasileiro. É falácia, porque eu mudei os termos lá. Eu não segui a regra, a estrutura do silogismo aristotélico. Se eu violar uma das regras do silogismo aristotélico, torna-se uma falácia. Isso aqui é um exercício que a gente vai fazer, certo? O exemplo do metal, Maria, eu começo a experimentar todos os metais. Vou experimentando, depois que eu chego com uma conclusão final. Todo metal que eu coloquei a alta temperatura, botei no fogo, eles derreteram. Eu não cheguei com o princípio dizendo, todo metal a alta temperatura derrete. O ouro é metal, logo o ouro a alta temperatura derrete. O cientista não faz isso. O cientista primeiro testa, bota ouro, bota ferro, bota alumínio, depois, no final, vai chegar a resultado. Diferente da filosofia. Diferente da filosofia aristotélica. A diferença é que a ciência aristotélica, esse método dedutivo, ele não traz novidade. Ele só demonstra aquilo que já é. Sócrates já é mortal, certo? A ciência moderna, com essas experiências, vai trazer novos princípios, vai trazer novas verdades a partir da experimentação. Isso é grande mudança, porque a partir dessas invenções, dessas descobertas, que pôde desenvolver a técnica. Então, isso melhorou bastante
né, no campo científico. Muito bem, gente. Então, gostaria de agradecer a vocês. É a última aula de manhã, né? Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, alguns que tentaram, outros não conseguiram, certo? Vou parar a gravação para vocês tiverem a liberdade de falar o que querem falar.